Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar, o nosso podcast, webcast. É uma produção aqui da Mercado Consumo, a mais relevante plataforma de varejo de consumo do Brasil. Aqui nesse canal a gente debate tendências, insights e perspectivas. Eu gosto de falar. E aqui no Bora Varejar nós contamos histórias do mercado. Eu sou o Gustavo Groma, editor da Mercado Consumo. Aqui ao meu lado, a Ana Freitas, editora executiva da Mercado Consumo. Obrigado por estar de novo comigo aqui no Bora Varejar, Ana. Prazer sempre estar com o Gustavo aqui, com vocês, público do Mercado e Consumo, que acompanha nosso conteúdo aqui no Bora Varejar e também no portal mercadoconsumo.com.br. Acho que vocês já perceberam que hoje a gente vai falar sobre um case de food service e de franquias também, né? Mas pela configuração aqui da nossa mesa, acho que vocês já perceberam. Estou aqui com o Roger Rodrigues, fundador e CEO da Ice Cream Roll ou Ice Roll. Tudo bem, Roger? Obrigado por estar aqui no Bora Varejar. Tudo bem, obrigado. Eu que agradeço o convite. Maravilha. Roger, começando do começo, tá? Quem é o Roger, né? Fala um pouco de você e como que surgiu a ideia, a inspiração e a criação, como e quando, da Ice Roll. Bom, Roger Rodrigues, né? A gente tem a Ice Roll aí já há 7 anos. Eu trabalhava na engenharia de produção de uma fábrica onde fazia iPads, aí em São Paulo mesmo. Trabalhava ali e tal, e fui de férias, né? Eu ia muito para a China buscar projetos, ver como fazia o iPad e trazer o projeto para o Brasil. Em uma dessas viagens de férias, né? Fui férias, passear, fui para Tailândia, vi o sorvetinho sendo feito lá na meio da rua de Copipi, o pessoal batendo na chapa ali, fez um barulhinho, me aproximei pelo barulho, né? Chamou atenção. Fui ver, estavam fazendo os rolinhos lá. Falei, cara, por que não levar para o Brasil? Né? Por que não essa ideia adaptar lá pra gente? E aí comecei a estudar da Tailândia mesmo, atrás de maquinário, comecei a ligar de lá mesmo pra galera daqui. Comprei a máquina estando lá na Tailândia ainda de férias. Né? E cheguei, a máquina tava chegando junto comigo. Era isso na mesma viagem? Não, essa viagem. Já viram, cara, é esse negócio que eu quero levar. Né? Eu tinha certeza que eu gostei do negócio, né? Falei, pô, se eu gostei, outras pessoas também podem gostar. Né? Comprei a máquina, claro, o primeiro teste foi um desastre, não ia fazer nada. Aí a gente começou a fazer teste, desenvolver, né, a base pra gente e tudo mais. Os sabores abrasileirados, né, com chocolate, né, e tal. Comecei o negócio na casa da minha mãe ali, fazendo teste, no quintal dela. E aí a viagem foi em fevereiro. A primeira loja a gente inaugurou em agosto de 2017. Olha só, foi rápido aí, da tomada de decisão até a inauguração, né? Foi rápido. Eu acho que eu já teria demorado um pouquinho mais. Mas é aquele negócio, né? Vamos embora, vamos fazer acontecer. Acho legal. que cabe. Não, ia só comentar para quem está assistindo a gente, está vendo nossa gravação. A gente tem aqui exemplos do que é esse produto que o Roger está descrevendo aí pra gente, né? Feito na chapa, não é isso? E em rolinhos, né? E isso aqui não é real, tá, gente? Tá dando muita vontade de comer, inclusive, isso aqui, mas não é. Até porque senão figurativo, por até o enquanto. final do episódio não não ia estaria sobrar nada. do jeito certo, né? Que tem que ficar. Mas tem um visual realmente totalmente diferente do que a gente tá acostumado, né? Eu tava acostumado até vocês começarem aí o trabalho aqui no Brasil. Agora me diz uma coisa, Roger, você brincou ainda que tipo, em agosto já tá ok? Talvez se fosse hoje demoraria um pouco mais. Talvez tenha a ver com o que eu vou perguntar. Como é que é empreender aqui no Brasil, cara? Principalmente nesse meio assim de consumo. Fácil não é. Eu acho que se fosse hoje eu faria mais pesquisa. Hoje eu tenho, né, 7 anos, desenvolvi bastante coisa de lá para cá. Tanto que no primeiro cardápio, pro segundo cardápio, eu tive que mudar assim em questão de 2 meses. Né? A gente lançou ali, a pegada era o cliente montar o seu próprio sorvete. Hoje eu quero fazer um sorvete de banana com, sei lá, chocolate. A gente entendeu que os clientes eles queriam dicas, né, que são os combinados. Então todo mundo pediu da foto. Eu falei, opa, peraí, os caras querem que a gente indica né, coisa boa para eles. E a gente já foi desenvolvendo outro cardápio depois de 2 meses. Cara, né, é difícil, não é fácil, mas é muito prazeroso. Eu gosto muito, né? Eu era CLT, fui empreender. Então, assim, eu faço com muito gosto. Mas é claro que tem as dificuldades diárias aí que a gente enfrenta, né? Com tantas coisas acontecendo. Mas eu gosto e faria tudo de novo. E como tem sido essa jornada? Desde ali o quintal da sua mãe, que você comentou, o lançamento da primeira loja. Em que tamanho vocês estão hoje? Vocês têm franquias, não é isso? Aliás, onde é esse quintal? Em que cidade? Em que estado? Minha mãe morava e mora em Campinas, né, interior de São Paulo. Foi lá que eu comecei os testes.
E o primeiro quiosque que nós abrimos foi em Indaiatuba. E é interior de São Paulo também, próximo ali, né? Como era uma marca que ninguém conhecia, um produto que ninguém conhece também, não eram todos os shops que queriam S-Roll, né? Então a gente foi lá pro interior, legal, deu super certo o primeiro quiosque, né? Então, os testes na Casa da Mãe Campinas e a primeira loja em Indaiatuba. Em relação ao número de lojas, como é que vocês estão? Em que lugares vocês estão do país? Hoje nós estamos em 21 estados, né? Estamos com 70 entre lojas e quiosques montados, né? Ao longo de 7 anos a gente veio crescendo de uma forma bem sustentável, bem tranquila. Nós começamos com quiosque, né? Era só quiosque no meio do shopping. E aí a gente entendeu que dava para colocar mais mix, mais produtos nesse negócio, né? O shopping ele me permite vender sorvete, mas eu posso fazer um sorvete trufado, um sorvete com fondue, os milkshakes que estão ali. Então a gente foi colocando mais mix. Hoje não somos só mais rolinho, a gente também tem os gelatos no palito, também tem os gelatos mesmo, né? Então a gente foi fazendo uma gama de maior, porque o cliente hoje ele tá um pouco mais... ele quer mais, né? O cliente quer mais experiência, ele tá mais... você não pode oferecer só um pequeno serviço, né? Você tem que dar um lugar para ele sentar, um lugar bacana para ele sentar, ele tá muito exigente, né? Então a gente entendeu isso também ao longo dos anos e a gente começou a migrar para lojas, né, onde ele tem um pouco mais de conforto, ele consegue acompanhar com mais tranquilidade o sorvete dele sendo feito. Né, no corredor do shopping, ok, legal. Mas se estiver dando uma loja, né, aconchego ali e tal, ele prefere e acaba que dá bem mais certo dentro de uma loja, com lugares para sentar, enfim, poltrona, né? Muito legal. E como é que vocês foram para o modelo de franquia? Porque era um produto que até então não tinha conhecimento desse tipo de produto aqui no Brasil, né? Como é que foi esse convencimento do consumidor primeiro para conhecer e tudo mais, e para quem quisesse, enfim, investir também? No começo, era mais difícil, como eu falei, tinha menos produtos. Né? Então, eu convenci o cliente também, o franqueado, mostrando o que o nosso produto tem diferente. Né? Não é só a experiência de fazer na frente do cliente. Isso conta. Né? O cliente gosta de experiência, ele gosta de ver, né? Nossa, é personalizado. Personalização e experiência é tudo que o cara quer. Mas não é só isso. Né? A gente também é feito na hora, então é mais natural. Eu não uso gordura. Né? A banana, quando é um sorvete de banana, eu uso a própria banana. Esse sorvetinho aqui, por exemplo, quando ele é de verdade, né, esses pedacinhos aqui que tem, ele é de morango. Eu pico o morango na hora e coloco no meio do sorvete para ele. Então é muito mais natural, né? Se você pegar um sorvete industrializado, ele vai muita gordura, enfim. O nosso não. Então, além da experiência e a personalização, a gente também tem um produto mais natural, né? Ele é mais... O cliente ele gosta, né, de ver e tal, mas assim, essa pegada de o próprio leite em pó sendo feito na hora, não passou por um processo de industrialização, para ele é perfeito, né? O pessoal gosta de comer mais coisas naturais hoje, né? Mais orgânicas, enfim. Total. Você, quando estava lá na Tailândia, né, você teve a ideia do produto em si, aí você falou, mas para o Brasil os sabores são diferentes e tal. Teve alguma coisa a mais, além do produto em si, que você trouxe sabores da Tailândia, algum outro tipo de coisa? Ou não dá para... São mundos completamente diferentes. Lá era tudo fruta. Era sorvete de fruta, de melancia, banana, era só banana, né? No começo eu tentei, era só fruta, mas brasileiro não, o brasileiro gosta de uma coisa mais doce, né? Mais calórica. Então a gente veio, abrasileirou, ele colocou chocolate, leite em pó, creme de avelã, né? Pistache agora. Então a gente deu essa brasileirada nele. Então o método é de lá mesmo, mas sorvete de banana talvez seja o mais próximo do sorvete deles que eles tomam lá. O nosso é mais abrasileirado. Viu? Eles entraram na onda do pistache também, Claro, né? tem que Eu entrar, adoro a onda do tem pistache. dente. Você gosta também, não gosta, Ana? Eu gosto mais ou menos de alguns produtos. Mas de alguns. pistache. E precisa experimentar o Ice Roll de É pistache. verdade. precisa. Tem. Ué, você ia falar alguma coisa? Peraí. Vou te dar um aqui do nosso picolé do pistache. Depois você vai falar pra mim se você Não, pera, gostou, o pessoal não tá acreditando. Pode mostrar, Roger, pode mostrar. Mostra para aquela câmera ali. Esse aqui é de verdade. E por isso que tá numa sacolinha. Isso. Para não derreter, porque após a gravação aqui, né? Então tem esse aqui, ó, do chocolate. Gente do céu. Frutas do bosque. Tá. Esse aqui é de verdade, gente. Isso aqui é real. White pistache, que é a massa de pistache. Mas o campeão tá chegando, que é o do pistache, vanilla. Esse aqui, gente, ó, é só fruta. Fruta mesmo. E tem morango aqui dentro do sorvete, tá? Isso, exatamente. E o do pistache.
Esse aqui Esse vai ser a briga por ele. esse é o nosso campeãozão de vendas. Todos aqui vendem muito, tá? Mas esse aqui, como é essa onda do pistache, então assim, ele ficou perfeito para a onda, tá? E a gente usa produtos de altíssima qualidade também. Esse processo desse sorvete, só adiantando um pouquinho, a gente faz gelato, né? Que nem eu falei. A máquina que faz o gelato, ela é italiana e tal, enfim. É a mesma máquina que faz o gelato, ele faz esse cara aqui. Tá? Então, é a mesma máquina que eu tiro o gelato, eu faço essa massa aqui. É uma coisa muito diferente, por exemplo, não tem isso. Né? O cara pegar a massa que saiu da máquina e colocar nas forminhas de picolé e fazer. A gente fez esse processo novo, com a experiência que eu tinha lá, né, da empresa que eu trabalhava, a gente conseguiu desenvolver esse processo novo. Então, quando vocês experimentarem, vocês vão ver que é um pouco diferente de um sorvete extrusado, enfim, né? Vou falar a palavra técnica aqui, mas ele é bem diferente dos demais. Vocês vão ver que a textura dele é diferenciada. Tá? Então... Vamos devolvendo para geladeirinha, porque senão vai derreter. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para o Roger, que é a seguinte, que tem a ver com esses picolés que estão aqui. Vocês têm desenvolvido ao longo dos anos alguns, a Ana perguntou das franquias, né? Alguns estilos de franquias, né? E nós demos no Mercado Consumo, portal mercadoconsumo.com.br, pode procurar que está lá, a Ice Roll com um novo modelo de franquia que tem a ver com os picolés para os restaurantes. Eu queria que você falasse um pouco desse modelo e de outros que vocês vêm adotando e que, de repente, novos que podem surgir também. Sim. Ao longo dos anos, a gente entendeu que, assim, né? São vários tipos de empreendedores, né? Pessoas que querem empreender. Então, tem um cara que ele já veio de uma família de empreendedor, vem uma pessoa que, ele quer empreender, mas não tem tanto dinheiro assim. E tem a pessoa que ela quer empreender que não tem tanto tempo. Né? Então, a gente começou com franquias normais, que é a franquia de shopping, de loja de rua, né? Que os investimentos também são bem variáveis. Né? Hoje, se você falar, o investimento inicial da Ice Roll é a franquia dos comodados, a franquia autônoma, começa em 49 mil. E aí você vai subindo até chegar a uma loja de shopping de rua que vai de 300 mil para cima. Né? Essa franquia aqui, ela veio no intuito de franquia de comodato, ela veio no intuito da pessoa que quer empreender, mas não tem tanto tempo. Né? Tem um dinheiro sobrando, quero fazer alguma coisa, mas não tenho tanto tempo. Por quê? Ela não precisa ficar dedicada no negócio. Né? Então, hoje, a pessoa compra a franquia, ela ganha não, né? Ela adquire uma área, uma região. Então, por exemplo, eu tenho franqueado de Nova Odessa, Hortolândia e Sumaré, interior de São Paulo. Pegou três cidades. A gente limita as pessoas ali, 300, 400 mil pessoas, e dá essa região para ele. Então, é dele. E ele pode procurar locais dentro dessa região que tenham bons restaurantes. A gente treina ele, né, para ir lá e mirar o nosso produto com o público que também tem lá. Então, ele vai mirar bons lugares, leva umas amostras pro dono do restaurante, enfim, e aí o cara experimenta. Na hora que ele experimenta, normalmente a gente consegue ganhar ali o dono do restaurante, né, que é bem diferenciado. Então, essa franquia veio para suprir essas pessoas que tinham essa vontade, né, mas não tinham tanto tempo ali para conseguir dedicar, né? Porque uma franquia de loja de rua, loja de shopping, ela demanda mais tempo, né? Você precisa estar mais na frente do negócio. E a gente sempre fala isso, né? Eu tenho loja própria. As lojas que eu mesmo vou, eu sei que elas performam muito melhor. Então a gente precisa de mais tempo. Essa franquia veio para pessoa que não precisa de tanto tempo assim. Ela é uma geladeira com os picolés, e aí você pode isso é incomodado com algum restaurante, algum lugar. Isso, a gente tem hoje em padaria, restaurante, arena de beach tênis, né? A gente tem hoje bastante lugares já dando muito certo, no aeroporto de Viracopos, exatamente. Você vai lá, conversa, olha, eu posso colocar minha geladeira aqui? Eu te vendo por tanto, você revende por tanto e todo mundo sai ganhando. Né? É aí que tá sendo esse sucesso, tá sendo, né? Em 2 meses eu coloquei 30 freezers. Porque, assim, é um ganho bom com produto diferenciado. O cara do restaurante também, ele quer uma coisa diferente. Pô, ele já tá cansado das mesmas marcas, né? Então, você pega ali um público CD, eu tenho hoje dezenas de marcas hoje para atuar nesse público. O público AB, que quer um sorvete um pouco mais de qualidade, né? Com coisas mais naturais, menos gordura hidrogenada, enfim, ele quer outra coisa. O restaurante dele é diferenciado. E aí é onde a gente tá encaixando esse freezer nosso para colocar no estabelecimento dele. E você já está pensando no próximo tipo de franquia que você vai lançar, é isso? Vai estar aqui dentro, só que a gente vai lançar os potinhos de sorvete. Olha lá. Já tá aí, a gente quer fazer, né? Então, finalizando esse processo aqui, que já tem franqueado rodando, a gente quer fazer um negócio bem feito. Depois disso, a gente vai para os freezers verticais, que é onde vai ter os potinhos de sorvete lá, os potinhos de gelato, para também vender nos freezers. Maravilha. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais de sorvete, de franquia
E, bom, tomar a gente vai tomar depois, vocês não vão ver, tá bom? Segura aí, rapidinho a gente já volta. Você que está acompanhando o Bora Varejar, não deixe também de visitar o portal da Mercado e Consumo, mercadoeconsumo.com.br, a mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Acompanhe também todas as nossas redes sociais. A Mercado e Consumo está onde você estiver. Voltamos para dar continuidade a mais esse episódio do Bora Varejar, falando aqui de franquias, de sorvete e de muitas coisas mais. Eu quero falar um pouco agora, Roger, de consumidor. Tá? Vocês abriram recentemente, no fim do ano passado, em Indaiatuba, uma loja conceito, né? Uma flagship aí da Ice Roll, que é bem bacanuda, assim, né? Diferente do que vocês já tinham por aí. Eu queria saber de você, qual foi o objetivo da abertura dessa loja e se isso tem a ver com o consumidor. E aí a gente puxa para esse papo do consumidor. Depois a Ana, tenho certeza que vai dar continuidade, falar um pouco desse consumidor. Mas fala um pouco da loja de Indaiatuba. A gente sempre lança, né, conceitos de loja, que não eu falei, ao longo do processo de 7 anos a gente veio lançamos o quiosque, aí a gente foi para a loja, entendeu, a primeira loja nossa trouxe essa ideia de que o consumidor está muito mais exigente, né, ele está exigente. E aí a gente trouxe, então, uma loja bonita, legal, a gente também implementou o gelato lá, que está sendo um sucesso, né, mas aonde ele consiga ver o sorvete dele sendo feito com tranquilidade. Ele quer parar ali, ninguém atrapalhando. Ele quer ver o sorvetinho dele sendo feito, os rolinhos sendo enrolados, né? A parte de onde ele vai sentar, o sitting dele, a parte de comodato ali, a gente também colocou, né? As cadeirinhas simples que eram antes, ele não quer mais. Ele quer uma poltrona, ele quer uma mesa, ele quer uma área para ele sentar e degustar o sorvete dele, né? Aquela ideia que eu tinha lá atrás, que o cara ia pegar um sorvete desse, sair andando pelo shopping, tem gente que faz. Mas hoje tem muito consumidor que quer sentar e degustar o sorvete dele. Então ele tá muito mais exigente do que 7 anos atrás aí que eu entrei no mercado. Ia perguntar justamente se você viu mudanças nesse comportamento ao longo desses anos aí, você já contou um pouco, né? Ele quer mais essa experiência mesmo, né? Não é só degustar o alimento, é ficar, enfim, ter uma conexão de repente com alguém, né? Ter ali um momento mesmo, uma experiência mais completa. Exatamente. Até o atendimento, a gente teve que mudar muito o atendimento. Nós apresentávamos, a gente tinha, acho que 5 cardápios, né? O de fondue, o de sundae e tal. Eu via que o cliente estava já afoito, ele estava aflito, porque ele queria... Então, assim, eu falei, gente, pergunta para o cliente o que ele quer, né? Às vezes ele já chegou lá e eu quero rolinho, não quero saber do sundae agora. Mostra que tem, mas não precisa explicar tudo, porque o cara, ele tá com pressa, a gente tá sempre com pressa, né? Então, atendimento eu tive que mudar, o meu perfil de atendente também eu tive que treinar todo mundo de novo nessa pegada, né? O cliente, ele quer rapidez, ele quer agilidade, ele quer uma experiência e ele quer um produto de altíssima qualidade. Hoje eu vejo, cara, a maioria deles não tá tão interessado assim, pô, eu vou pagar R$12,90 ou R$14,90. Não, eu pago, mas você me entrega o que você promete. Entendeu? Então tá nessa pegada. Então a gente teve que reformular tudo, jeito de atender, modelo de loja conceito, e vamos testando aonde o que o cliente mais gosta. Né? Se eu não fizer teste, eu não sei. Eu fiquei pensando aqui que tem muito a ver também com a mudança da experiência do cliente ou do que ele espera do shopping, né? Você tá falando de loja de shopping, por exemplo, quiosque. Hoje, quem vai no shopping não vai comprar, né? Não necessariamente vai comprar, né? Vai lá para passar um tempo, para, enfim, passear, fazer ter entretenimento, consumir entretenimento, enfim. E food service, que a gente está falando aqui da área de food service, não deixa de ser um grande chamariz hoje para os shopping centers, né? Justamente porque, enfim, às vezes a pessoa vai lá para comer, para beber, para comer a sobremesa, né? Às vezes é o foco principal e eventualmente até compra algum produto, vai numa loja de varejo tradicional, né? Exato. Uma coisa que não tem muito a ver com o meu negócio, mas que eu percebi muito dos shoppings é assim, a praça de alimentação existe, ela acho que não vai deixar de existir. Só que eles começaram a fazer alamedas. Isso, Alameda outros espaços. Isso, né? com um restaurante grande, restaurantes que entregam a experiência. Então você vê essa mudança muito claramente dentro dos shoppings, né? Eu vivo dentro de shopping, tô todo dia dentro de shopping, então eu vejo essas mudanças, lojas que entregam mais experiências, né? O consumidor vai lá provar, de repente, uma roupa diferente, loja de cheirinho, né? Então tá tendo uma mudança assim. Eu acho que é onde a Ice Roll se encaixou muito. A experiência de ver fazendo, você não vai conseguir comprar uma Ice Roll, um rolinho na padaria, né? Você não vai conseguir comprar em qualquer lugar. Então, assim, essa experiência que a gente traz para o cliente é onde o shopping também acaba gostando. Por esse novo exigência do consumidor de ter essa experiência no shopping
principalmente no shopping. Total. Roger, você falou no primeiro bloco que vocês estão em 21 estados, né? A gente está falando do Brasil, que é um país continental. A gente tem alguns Brasis dentro do próprio Brasil, né? Qual que é a maior dificuldade que a Ice Roll tem nesses 21 estados, nessa ampliação, né? E se você enxerga alguma diferença nos consumidores, assim, consumidor do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste, se tem algum tipo de preferência, daí vocês lidam com sabores, se é a mesma gama de sabores, enfim. Eu acho que hoje uma das maiores dificuldades que a gente tem é a parte logística, né? Não do rolinho, porque o rolinho é uma base seca que a gente transporta, lindo, maravilhoso. Agora, por exemplo, quando eu vou fazer o gelato, não são todos os lugares que eu consigo ter gelato, né? Por exemplo, a gente lançou 5 lojas no Paraná. Da hora, então agora eu consigo fazer o frete pro Paraná, meu frete. Então eu consigo levar gelato para todo mundo. Agora, por exemplo, Norte e Nordeste, aí eu vou ter mais rolinho. A gente vai abrir um centro logístico para lá, para levar gelato. O gelato no Poli também eu consigo levar, tá tranquilo. Então hoje um dos problemas é logístico, a gente tem que trabalhar muito forte para você não diminuir a margem do cara lá de cima, né, do Norte e Nordeste. Os sabores, eu vejo que no nosso caso não, né? Se sai creme de avelã aqui, vai sair de lá. Ninho trufado, por exemplo, sai aqui e sai lá. Então acompanha. Uma coisa que eu percebo muito claramente assim é, por exemplo, se lá no Nordeste cair 2 graus de temperatura, opa, eu vou vender fundir. É inacreditável. Sim. Paraná não. Por exemplo, o Paraná tá frio, o pessoal tá consumindo sorvete. Então é umas coisas assim que a gente não imagina até você estar de frente com o negócio. Né? E aí você vai lá pro Norte e Nordeste, caiu 2 graus, 2 graus, o pessoal já tá de blusa, que 30 graus o pessoal de blusa, consumindo fundizinho. Né? Então são um pouco dessas diferenças que a gente percebe entre, né, os estados que nós estamos. Eu só queria fazer um comentário, deu para ouvir um apito aqui, ninguém deixou de colocar o celular no silencioso e tal, mas lá fora deve estar uma chuva, porque alerta da Defesa Civil aqui de São Paulo em todos os celulares ao mesmo tempo, tá? Então, ninguém esqueceu aqui, pessoal. Roger, queria saber o que você trata como um grande diferencial da Ice Roll. O grande diferencial é os produtos que nós usamos, né? São produtos de muita qualidade, altíssima qualidade. Se você provar um sorvete desses de pote que vem de mercado e provar o nosso, você vai ver a grande diferença que é, aquele gostinho que fica no final da gordura do sorvete e tal. O nosso não tem, né? Artesanal, né? A gente usa muita coisa aqui que, assim, a gente não coloca química no sorvete, tá? Então ele é um produto muito mais natural. Né? Então hoje o nosso grande diferencial, além de ser feito na frente do cliente, que é o rolinho, a experiência, é a qualidade dos produtos. Tá? Então assim, você vai ver que se você for lá, você não vai ver nada diferente do que eu tô te falando aqui. É uma base neutra, tá? Que é a base de leite, leite ninho, creme de leite, e aí você vai ver jogando os próprios ingredientes na chapa. Né? Quando as pessoas vão, que eu convido a pessoa a ver, ela não é possível. Você joga um líquido, você joga um morango, e sai um sorvete. Sai. Então, assim, a gente pesquisou muito, foi muito atrás de receita e tal. Então, a gente chegou aí numas receitas boas. Claro, né? Se eu colocar chocolate, vai ser o chocolate. Sim. Então, vai ter a gordurinha do chocolate. Sim. Mas o resto do produto eu não coloco aquele monte de química que tem em sorvetes comuns. O gostinho de culpa que fica quando você consome aquele mais industrializado, não tem. Não tem. Eu, Roger, eu como... Não, o pessoal sabe que é verdade, tá comigo. Eu como no mínimo 2 sorvetes por dia. Olha só. Eu testo muito, né? Então eu tô comendo. Que trabalho difícil, testo muito né? também. Eu testo pra caramba. E é verdade. Eu vou na produção, pego um potinho pra mim de cada leva que sai, né? Pra saber como tá o sabor, enfim. E eu gosto muito também. Agora, ó, você trouxe essa ideia de fora, né? Mas existe algum plano para internacionalizar a marca? No sentido de, você trouxe a Tailândia, você não vai levar isso para a Tailândia, talvez, né? Mas, por exemplo, América do Sul, enfim, né? Existe algum plano? Vocês já estão em 21 estados aqui do Brasil. Existe sim. Né? No final do ano passado eu comecei a bater um papo, comecei a entender um pouco mais como funcionaria. Claro que o mercado brasileiro cabe muito mais do que 70 lojas. Né? A gente já está com loja para chegar a 100. A gente já vendeu mais 30 contratos. Então, assim, a gente tem certeza que tem mais espaço no Brasil, muito mais espaço, né? Mas a gente visa internacionalizar a nossa marca, sim, tá? Em questão de 1 ou 2 anos no máximo. E agora, minha última pergunta, pelo menos, que é a seguinte. Não falando da Ice Roll, mas falando do Roger. Roger trouxe a ideia da Ice Roll da Tailândia.
Roger anda viajando por aí e tendo mais ideias para novos negócios? Cara, boa pergunta. Ano passado eu fui para passear, né, na Europa e tal. E sim, eu trouxe muita ideia de lá para cá já. Né? O pessoal que trabalha comigo sabe. Esse aqui foi uma ideia que eu trouxe de lá. Lá tá usando muito biscuit. Muito. Eu falei, cara, por que não colocar? E aí a gente coloca hoje nas lojas do Leandro uma cúpula e tal. Os próprios gelatos também, eu provei sabores novos lá de gelato. Coloquei nos nossos gelatos e também nos nossos rolinhos. Então, sim, eu acho sempre muito bom. Né? Dentro do próprio Brasil, eu pesquiso muito também. Né? Como eu viajo bastante, eu pesquiso. Tudo que tem de bom, novidade, eu tento trazer para esse voo. Em 6 meses vira um projeto. Então, ele falou que 7 anos depois ele vai demorar um pouco mais, mas quem sabe, né? Para a gente finalizar o nosso episódio aqui do Bora Varejar, Roger, eu vou pedir para você olhar para a câmera da verdade ali, no nosso momento de checkout, e dar o seu recado final, que pode ser sobre algo que a gente falou, sobre algo que a gente não falou, ou sobre algo que você queira falar. Bom, eu acho que para quem quer empreender, né, tem vontade, pesquisa bastante, vá atrás, porque, como eu falei, não é fácil, mas também é muito compensatório, né, compensa muito. E é isso, siga seus sonhos, faz acontecer, né, nem tudo parece tão fácil quanto é, nem difícil também. Então é isso, quer conhecer esse rol, entre em contato com a gente tem lá algum modelo de negócio para vocês e será muito bem-vindo. Roger Rodrigues, fundador e CEO da Ice Cream Roll, da Ice Roll. Roger, brigadíssimo por participar aqui do Bora Varejar. Obrigado a vocês pelo convite. Maravilha. E Ana, obrigado por dividir a bancada do Bora Varejar aqui comigo mais uma vez. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Roger. Super case. Aqui acho muito legal quando a gente traz alguém que fala do assunto com tanta paixão como o Roger fala, né? Dessa ideia que ele trouxe para o Brasil. E é isso, né? A gente está aqui para falar de negócio, falar de modelos de negócio diferentes. E acho que é um super case mostrar que tem possibilidades para bolsos diferentes, para disponibilidade de tempo diferente, né? Para quem quer empreender e tem disponibilidades diferentes. Enfim, super case. Obrigada aí pela participação. E quem sabe a gente traga o Roger numa próxima oportunidade com outro case de outro setor que ele trouxe de outro país, de outro continente. Obrigado, Ayana. Obrigado, Roger. Você que nos assistiu até agora, muito obrigado também. Não deixe de seguir nossos canais, todos os nossos canais, redes sociais, nosso portal mercadoconsumo.com.br. Em relação a esse episódio, por favor, deixe seu like, compartilhe, acione o sininho e se inscreva no nosso canal. Faça o que você sabe que tem que fazer. Até a próxima.